já se sentiu cansado, sobrecarregado, mesmo depois de ter conquistado algo que você gostaria muito? Ou você já teve a sensação de estar carregando o mundo nas costas? Bom, é sobre esse assunto que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Karen, eu espero que vocês estejam bem. E eu estava refletindo sobre uma situação esses dias que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, alguns anos atrás eu gostava muito de fazer trilha e era uma coisa que me renovava. Mas quando chegou a pandemia e nós tivemos, que ficar em casa, eu parei de fazer trilha e consequentemente exercícios físicos e acabou que eu fiquei um pouco sedentária. Quando as cidades começaram a abrir, eu tive a oportunidade, surgiu de última hora para fazer uma trilha que era relativamente simples, não era de muita dificuldade. E eu rapidamente juntei minha mochila, peguei as minhas coisas, coloquei um pouco de água, um pouco de alimento e fui para essa trilha. Só que o que acontece? Como eu estava muito tempo parada, eu não estava com o corpo apto para fazer aquela atividade, muito embora ela fosse bem simples. Então, logo no início da trilha, assim, quando a gente começou a subir, era bem íngreme, mas tinha muito cascalho também. E acabava que quando eu tentava subir, o meu tênis já não estava muito bom, o meu tênis escorregava e eu tive muita dificuldade, assim, bem no início. Logo depois teve um pouco de reta, eu fui seguindo, o fluxo tranquilo. E mais à frente tinha uma escada muito íngreme e com muita, assim, altura, muitos degraus. Então eu tive muita dificuldade para subir aquela escada. E a ideia dessa trilha era para poder ver o pôr do sol. Só que como eu já estava, bem desgastada, muito cansada, com pouco fôlego, eu quase desisti no meio do caminho e isso iria impactar as outras pessoas que estavam comigo, Porque afinal, numa trilha a gente geralmente vai em grupo, então acaba que se você desiste, dependendo da situação, compromete todo o grupo. Mas com muita dificuldade, com muitas dores, eu cheguei até o final daquela trilha e ali eu pude contemplar o pôr do sol. Só que tem um detalhe, como a gente subiu para ver o pôr do sol, a descida certamente seria no escuro. E já estava bem desgastado assim da subida, e para descer também eu não tinha uma lanterna apropriada, eu tive que iluminar com a lanterna do celular, então não dava para ver quase nada. Eu acabei chutando muitas pedras pelo caminho e por ser descida acabou forçando muito o joelho. Enfim, qual foi o resultado? Foram dias de dores musculares. Além disso, eu tive um descolamento das unhas, então eu machuquei 2 dedos meus. E isso gerou para mim um transtorno e uma dificuldade ao longo de mais ou menos 6 meses, porque eu tive que ir no podólogo, enfim, fazer todo o tratamento. E eu estou contando isso por quê? Porque eu estava refletindo sobre isso, porque muitas vezes nós estamos encarando alguma fase da nossa vida com os recursos e equipamentos que não são apropriados para aquela situação. Às vezes nós queremos tanto viver algo que nós nos esquecemos de nos preparar para viver. Nós olhamos só o resultado, mas nós não nos atentamos para o processo para viver isso. Um exemplo muito importante a respeito disso é a vida de Moisés, que ele passou 40 anos para então poder servir o propósito dele. Davi, ele foi ungido rei ainda quando ele era jovem, mas ele só começou a exercer a função dele depois de muitos anos. E ele teve um longo tempo de preparação, um longo tempo de submissão, um longo tempo de longanimidade. Ele não devolveu, não pagou o mal com o mal. Muito pelo contrário, ele deixou com que Deus ele fizesse a própria história e ele pudesse cumprir o propósito de Deus da forma correta. Ele não antecipou nada. Então ele teve respeito pelo momento do preparo. E muitas vezes no momento do preparo nós estamos já querendo vivenciar o amanhã e esquecemos que hoje é o momento certo, hoje é o momento de se preparar, hoje é o momento de exercitar. Ou então nós já estamos até nessa fase, mas nós não estamos com aquilo que nós precisamos para viver essa fase. Há momentos em nossa vida em que é exigido mais oração, é exigido mais comunhão, mais leitura da palavra, e nós não dedicamos tempo para isso. Às vezes nós precisamos de tomar decisões que são decisões difíceis de serem tomadas, mas nós não temos a direção certa para onde nós devemos ir. Muitas vezes isso se deve ao fato de que nós não temos a luz que nos ilumina. A Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E se nós não estamos aptos a lê-la e não estamos íntimos daquilo que ela diz, muitas vezes nós teremos dificuldade de tomar decisões que somente pela palavra nós poderíamos ter esse discernimento. E às vezes, nessa fase que nós estamos vivendo, nem sempre nos exige tomadas de decisões, mas nos exige permanência. E nós estamos com equipamento que está irregular, como foi o caso que eu estava fazendo essa trilha e eu estava com o tênis que não era o apropriado, era um tênis já desgastado.
E muitas vezes nós estamos vivendo uma fase que nos exige algo novo, mas nós estamos querendo alimentar nessa nova fase aquilo que é antigo. Práticas antigas, pensamentos antigos, ou até mesmo coisas que são lícitas, mas nós vivemos com tanto saudosismo daquilo que era o passado, que nós nos esquecemos de presenciar aquilo que nós temos de dádiva nos dias de hoje. E às vezes não é só isso, nós estamos até vivendo algo que é lícito, nós estamos preparados, nós temos os recursos necessários, mas não é aquilo que Deus quer para a nossa vida. E nós negligenciamos os sinais que Deus está nos dando, e nós não temos paz. Eu passei por uma situação em que eu queria muito trabalhar numa área, muito mesmo, e aí quando eu comecei a trabalhar nessa área eu já não sentia paz. E eu fiz de tudo para que pudesse dar certo, mas nada foi suficiente. Então quando foi no momento em que eu abri mão daquilo, eu senti como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. E às vezes pode ser isso, é necessário abrir mão. Porque não há nada de errado em abrir mão em determinada situação, desde que Deus está te direcionando para isso, desde que Deus está te mostrando que essa situação não tem gerado paz. E não há nada de errado nessa situação, mas é uma situação que não está de acordo com o propósito dele da sua vida, porque ele tem algo melhor para você viver. E às vezes é necessário isso, abrir mão. Às vezes vai custar muito, custar algo financeiro, custar o seu tempo, custar a sua dedicação que você se exerceu, mas tenha certeza que tudo aquilo que poderia ser considerado como perda não se compara com aquilo que Deus tem para você. E nesse ponto de ter paz ou não no coração, eu até gostaria de ressaltar que muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as atividades da igreja, tão sobrecarregados pelos afazeres, que muitas vezes você pode correr o risco de negligenciar a sua família, negligenciar o seu marido ou a sua esposa, negligenciar o tempo de comunhão, e isso não é o mais importante. Em primeiro lugar tem que ser Deus, em segundo lugar a sua família e depois os afazeres, né? Depois a igreja, o trabalho e por aí vai. Tem que ser essa ordem. A ordem não pode ser negligenciar a sua família em prol do seu ministério, porque muito mais do que aquilo que nós fazemos, o que é mais importante é aquilo que nós somos. Quem nós somos, e se nós somos filhos de Deus, nós agimos como os filhos de Deus. E nós não negligenciamos aqueles a quem Deus nos colocou como convivência, como casa, como família. E nós não podemos negligenciar isso. Eu sei que eu dei vários exemplos aqui a respeito disso, porque é algo que eu tenho refletido muito, que às vezes a gente negligenciamos as pequenas direções que Deus nos dá. E eu li uma frase uma vez que diz que maturidade é viver à altura daquilo que a vida está te propondo. Então, se você escolheu casar, seja uma boa esposa, seja um bom marido. Se você escolheu ser um líder ou você está nessa posição de ser líder, seja um líder que lidera em amor. Se você está no trabalho, seja uma pessoa que exerce o seu trabalho da melhor forma possível, para que as outras pessoas não tenham do porquê falar mal de você naquilo que você executa. Se você chegou ao ponto de ter que abrir mão de algo, Deus está te direcionando a isso, abra mão disso, não tome isso para você como algo poderoso demais ao ponto de tomar o lugar daquilo que Deus quer para você, a ponto de tomar o lugar de Deus na sua vida. Porque muitas vezes os ídolos que nós adoramos, eles não são ídolos de imagens, mas são coisas e pessoas que nós colocamos em nosso coração como sendo os principais, como sendo o primeiro lugar, e negligenciamos o primeiro lugar que seria de Deus, que seria de Jesus. Então, às vezes, se for necessário abrir mão, Deus está te direcionando em relação a isso. Não é nada que é ilícito, né? Que não é nada que se você for abrir mão, você estará pecando. Se Deus está te direcionando para algo, com certeza não é o pecado. Então, abra mão desse algo para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida. Eu gosto muito do que o Paulo fala em 1 Coríntios 9, a partir do versículo 23, que diz o seguinte: faça tudo isso por causa do Evangelho, para compartilhar as bênçãos. Corram de tal forma que obtenham um prêmio. Todo atleta treina com disciplina, buscando uma coroa perecível, mas nós buscamos uma coroa imperecível. Por isso, não corro como quem corre sem alvo, nem luto como quem golpeia no ar. Ao contrário, subjugo meu corpo e faço dele escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Tudo que fazemos precisa ser feito com propósito. A nossa vida, ela tem que ser vivida com propósito. Como Paulo disse, para não vivermos como se estivéssemos desferindo golpes no ar. Quando eu olho para isso, eu percebo que seria como se desperdiçássemos esforços. E não é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer com que os nossos esforços sejam certeiros. Nossos esforços sejam guiados e sejam movidos e sejam direcionados para algo que vai nos trazer um resultado, que seja o resultado que Deus quer para nós. Porque senão nós estaremos fazendo coisas que podem até ser bênçãos, que podem ser lícitos, mas não são coisas que Deus nos preparou para viver. Nós precisamos dominar a nós mesmos, sabe, as nossas paixões, as nossas concupiscências, para que nós não venhamos a tropeçar naquilo que nós estamos pregando.
sabe? Não deixar com que as coisas, né, as vaidades do mundo tome conta das nossas mentes e dos nossos corações e que nós não venhamos a nos esquecer daquilo que é o principal e o propósito da nossa vida. O nosso prêmio, ele é maior e melhor do que qualquer prêmio que as pessoas possam receber aqui nessa terra. Sabe, eu quero te incentivar hoje a refletir sobre isso. O que você tem desperdiçado esforços, onde você tem deixado de se dominar, onde você tem vivido sem os equipamentos necessários, o que Deus tem exigido para você nessa fase que você não está vivendo de acordo. E eu te garanto que esse momento de reflexão, ele não vai trazer para você um peso, muito pelo contrário. Ele vai fazer com que você se alinhe ao propósito de Deus, sabe? No momento que você se alinhar e você tornar as suas atitudes de acordo com aquilo que se espera por um momento, você pode ter certeza que ao fazer isso, você vai trocar o fardo. O fardo que você está carregando, que ele é pesado, você vai trocar esse fardo com Jesus e o fardo dele, ele é leve. Sabe, você vai exercer aquilo que você precisa exercer de uma forma leve. Eu não digo que tranquila, porque às vezes podem surgir situações que te exijam, né, mais um pouco de esforço, mais um pouco de permanência. Mas a partir do momento que você está com Cristo e está alinhado com os propósitos dele, ele vai te direcionar a tomar as decisões, ainda que difíceis, mas decisões que são favoráveis para aquilo que ele pode proporcionar para a sua vida. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado, que ele possa ter falado com o seu coração e que se de alguma forma te edificou, que você possa compartilhar com outras pessoas para que elas possam ser edificadas também, sabe? E foi uma história simples que aconteceu comigo, mas que me fez refletir muito sobre a forma como nós vivemos, sobre a forma como nós nos portamos. E não viva, sabe, sem a direção de Deus na sua vida, sabe? Não viva sem Jesus sendo o centro da sua vida, porque isso pode te levar a muitos erros, muitas situações que não condizem com aquilo que ele espera de você, sabe? Porque o que ele tem pra mim, pra você, sabe, é muito maior e muito melhor do que qualquer coisa. Às vezes o diabo, ele tenta até nos parar, sabe, com as nossas paixões, mas tudo isso é passageiro. A coroa, sabe, o prêmio que nós almejamos, ele não é um prêmio terreno, não é um prêmio que se corrói com o tempo, que se desgasta, mas é um prêmio que é maior do que tudo isso, sabe? Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é irrelevante diante daquilo que nos aguarda, sabe? E nós podemos fazer com que esse hoje seja melhor, com que esse hoje seja vivido da melhor forma, seja vivido com propósito, seja vivido com aquilo que Deus quer para nós, com os equipamentos necessários. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês, sabe? Que Deus abençoe vocês na prática da palavra e que você possa ter os equipamentos necessários para trilhar a sua trilha. É isso. Até mais!